Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, por Derek Prince. Capítulo 5. O amor divino derramado. Reservamos este capítulo a um resultado final extremamente importante produzido no crente pelo batismo no Espírito Santo. Paulo descreve-o na última parte de Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Precisamos de entender o significado dessa expressão, o amor de Deus. Paulo não está a falar aqui do amor meramente humano, nem do amor por Deus. Está a referir-se ao amor de Deus, isto é, ao próprio amor de Deus, que o Espírito Santo derrama no coração do crente. Este amor de Deus, transmitido pelo Espírito Santo, está muito acima de qualquer forma do simples amor humano, assim como o céu está acima da terra. Como seres humanos, no decurso normal das nossas vidas encontramos e experimentamos muitas formas diferentes de amor. Por exemplo, há uma forma de amor assim chamado que é apenas paixão sexual. Temos também o amor matrimonial de marido para a esposa e vice-versa. Igualmente, no interior da família humana, há o amor dos pais pelos filhos. Há o amor de um amigo para com outro, tal como o amor de Davi para com Jonatas. A natureza do amor de Deus. Todas essas e outras formas variáveis de amor encontram-se em toda a humanidade, incluindo onde o Evangelho de Cristo nunca foi pregado. A língua grega, que tem um vocábulo extremamente rico, utiliza diversas palavras para descrever essas diferentes formas de amor. Há, porém, um vocábulo usado fundamentalmente para o amor que é divino na sua origem e natureza. Como substantivo, essa palavra é ágape, e como verbo, agapão. Ágape denota o amor perfeito que existe entre as pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Denota o amor de Deus para com o homem, isto é, o amor que levou Deus Pai a dar o seu Filho, e Cristo Filho a dar a sua própria vida para que o homem fosse redimido do pecado e das suas consequências. Denota também o amor que Deus, através do seu Espírito Santo, implanta nos corações dos que creem com Jesus Cristo. Isto capacita-nos para compreender as palavras do apóstolo em 1 João 4, 7-8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. As palavras gregas que João usa são ágape e agapão. Ele ensina que é um tipo de amor ágape que ninguém pode experimentar a menos que haja nascido de Deus. Amor desse tipo provém apenas de Deus. Aquele que em alguma medida manifesta esse tipo de amor tem nessa medida chegado a conhecer Deus através do novo nascimento. Inversamente, quem nunca conheceu ou manifestou esse amor nunca conheceu Deus, pois na medida em que alguém conhece Deus é transformado e modificado pelo amor divino para que também comece a manifestá-lo aos outros. Como João indica aqui, essa manifestação de ágape, de amor divino, começa na experiência humana com o novo nascimento. Isso está de harmonia com a palavra do apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, 22-23. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quando Pedro diz aqui amai-vos ardentemente com o coração puro, o verbo para amar que usa é uma vez mais utilizado para o amor divino, agapão. Relaciona diretamente essa possibilidade de o cristão manifestar o amor divino com o fato de ter nascido de novo da semente incorruptível da palavra de Deus, ou seja, a potencialidade do amor divino encontra-se no interior da semente divina da palavra de Deus implantada nos seus corações no novo nascimento. Contudo, o propósito de Deus é que essa experiência inicial do amor divino recebido no novo nascimento deve depois disso aumentar e expandir-se incomensuravelmente através do batismo no Espírito Santo. Por essa razão, Paulo diz na passagem já citada de Romanos 5:5:
O amor de Deus foi derramado nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez mais é o verbo para amor divino, ágape, que Paulo usa aqui. O verbo que ele acrescenta foi derramado. Encontra-se no pretérito perfeito. O uso do pretérito perfeito indica, como é norma do grego, finalidade e perfeição. O significado é que neste ato único de batizar o crente no Espírito Santo, Deus encheu a transbordar o coração do crente com toda a plenitude do amor divino. Nada ficou reservado nem retido, foi tudo derramado. Através dessa experiência única, a incomensurável abundância da graça de Deus colocou à disposição do crente toda a plenitude do amor divino sem limitação nem reserva. A partir daí, o crente não precisa de buscar mais do amor de Deus, só tem de aceitar, gozar e manifestar aquilo que já recebeu dentro de si. Para o crente batizado no Espírito, pedir a Deus mais do seu amor é como um homem que vive nas margens do Mississippi ou do Amazonas pedir outro suprimento de água. É óbvio que tal pessoa já tem à sua disposição infinitamente mais do que vai precisar usar. Tudo o que tem que fazer é utilizar o suprimento que está à sua disposição. Identicamente, Jesus diz em João 7, 38 e 39, que o crente batizado no Espírito tem dentro de si não apenas um rio, mas rios de água viva, rios da graça e do amor divino, ultrapassando infinitamente qualquer necessidade que possa surgir na vida do crente. A natureza necessária deste amor divino derramado no interior do crente pelo Espírito Santo é definida por Paulo em Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo salienta aqui que mesmo o amor natural, a parte da graça de Deus, pode impelir o homem a morrer pelo seu amigo, desde que esse seja bom e justo, tal como o amor natural, noutra forma, pode levar uma mãe a dar a vida pelo seu filho. Mas Paulo prossegue depois mostrando que o amor sobrenatural e divino de Deus se manifestou no fato de Cristo ter morrido pelos pecadores que não tinham direito a nenhum tipo de amor natural. Para descrever a condição daqueles por quem Cristo morreu, Paulo usa sucessivamente 3 palavras: fracos, ímpios, pecadores. Isto significa que aqueles por quem Cristo morreu eram nessa altura totalmente incapazes de se ajudarem a si próprios, completamente alienados de Deus e em rebelião aberta e declarada contra Deus. Foi ao morrer por pessoas assim que Cristo manifestou ágape, o amor divino, na sua perfeita plenitude. Em 1 João 4,9, o apóstolo João define o amor divino de maneira similar. Nisto se manifestou o amor, ágape, de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor divino não está dependente da qualidade do amor a quem é dirigido, nem espera ser correspondido. Pelo contrário, dá primeiro e livremente aos que não têm amor, aos indignos e aos que se encontram em inimizade e rebelião declaradas. É este amor divino que se encontra expresso na oração de Jesus em Lucas 23:34, pelos que estavam a crucificá-lo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O mesmo amor divino está expresso em Atos 7:60, na oração do mártir Estevão, moribundo pelos que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. O mesmo amor revela-se de novo nas palavras de quem foi testemunha ocular da lapidação de Estevão, Saulo de Tarso, mais tarde o apóstolo Paulo, relativamente aos seus irmãos judeus, que consistentemente o rejeitavam e perseguiam. Paulo diz em Romanos 9, 1 a 3, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo desejava tão ardentemente a salvação dos seus irmãos judeus que o perseguiam, que estava disposto a abrir mão de todas as bênçãos da salvação para si próprio
e voltar a colocar-se debaixo da maldição do pecado e de todas as suas consequências, se isso fosse o meio de levar os seus irmãos a Cristo. Paulo reconhece que a experiência e o cumprimento deste amor só foi possível através da presença do Espírito Santo dentro de si, pois diz: dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. O amor é o maior. Já dissemos que entre os diversos alvos da dádiva do Espírito Santo por Deus, este derramamento do amor divino no coração do crente ocupa um lugar de importância especial e singular. A razão para isso é que, sem a influência inundante do amor divino no coração do crente, todos os outros resultados que podem ser produzidos pelo batismo no Espírito Santo perdem o seu verdadeiro significado e não conseguem cumprir o seu verdadeiro propósito. Em 1 Coríntios 13, 1-2, Paulo usa uma série de exemplos marcantes para enfatizar a importância singular deste amor ágape. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Paulo coloca-se no lugar de um crente que exercita os dons espirituais, mas a quem falta amor divino, com a humanidade que o caracteriza. No capítulo anterior de 1 Coríntios, ele enumerou 9 dons ou manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Agora imagina-se na posição de alguém a exercitar esses dons, mas sem amor. Primeiro, considera a possibilidade de exercitar o dom de línguas num plano tão sobrenatural que fale não somente línguas humanas desconhecidas, mas até mesmo a língua dos anjos. Diz que se fizesse isso sem o amor divino, não seria melhor do que um sino ou um símbolo que é capaz de produzir um barulho muito grande quando percutido, mas que é completamente oco por dentro. Depois considera a possibilidade de exercitar alguns outros dons espirituais extraordinários, com a profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ou a fé. Mas continua a dizer que se exercitasse algum ou todos esses dons sem o amor divino, não seria absolutamente nada. Essas palavras de Paulo fornecem a resposta a uma pergunta que é feita hoje em dia em muitos círculos. Será possível usar erradamente o dom de línguas? A resposta é muito clara. Sim, é perfeitamente possível dar um mau uso ao dom de línguas. Qualquer uso de línguas a partir do amor divino é um uso errado, porque faz do crente que o exercita nada mais do que um sino ou um símbolo vazio. E esse, de certeza, nunca foi o alvo para o qual Deus lhe otorgou o dom. Isto aplica-se igualmente aos outros dons que Paulo menciona no versículo seguinte, isto é, a profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a fé. Usar algum desses dons sem o amor divino é não perceber por completo todo o propósito de Deus. Contudo, a experiência prova vezes sem conta que é um perigo especial em os crentes usarem erradamente os 3 dons espirituais que operam através dos órgãos da fala, isto é, línguas, interpretação e profecia. Isso é confirmado pelo fato de Paulo devotar a maior parte do capítulo seguinte, 1 Coríntios 14, a apresentar regras para controlar e regular o uso desses 3 dons particulares. Muito obviamente, se não houvesse possibilidade de os crentes usarem erradamente estes dons, então não seria preciso fornecer regras para o seu controle. O fato de existirem regras prova que elas são necessárias. No entanto, ao interpretar o ensino de Paulo em 1 Coríntios 13:1, é preciso prestar muita atenção às palavras exatas que ele utiliza. Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Note que a palavra seria ou tornar-se-ia indica que ocorreu uma mudança. O crente aqui retratado não se encontra agora na mesma condição espiritual em que estava quando originalmente foi batizado no Espírito Santo. Nessa altura, tinha a garantia de que os seus pecados estavam perdoados e que seu coração estava purificado pela fé em Cristo.
e estava disposto a submeter-se tão plenamente quanto possível ao controle do Espírito Santo. Nessa condição, a manifestação inicial de falar noutras línguas indicava que o Espírito Santo tinha vindo habitar no crente e tomar controle da sua vida. Contudo, no período que, entretanto, ocorreu, o crente aqui retratado por Paulo manteve a manifestação exterior, mas por causa da negligência ou desobediência, não reteve a mesma condição interior de pureza e submissão ao Espírito Santo. Assim, o processo de falar em línguas degenerou numa mera manifestação física exterior, sem qualquer realidade espiritual interior correspondente. Para vermos essa experiência na sua perspectiva certa, precisamos de ter em conta dois fatos que são confirmados tanto pela Escritura como pela experiência. Primeiro, na altura do batismo no Espírito Santo, o crente deve satisfazer duas condições. Ele deve estar purificado pela fé em Cristo e deve estar disposto a submeter o controle dos seus membros físicos, em particular a língua, ao Espírito Santo. Segundo, o fato de o crente, na altura do seu batismo no Espírito, ter sido limpo e de se ter submetido, não é por si só uma garantia automática de que permanecerá sempre numa situação, mesmo que continue a exercitar a manifestação de falar em línguas. Neste ponto, muitas pessoas provavelmente exclamarão, mas certamente que se a pessoa começou a usar erradamente o dom de Deus, então Deus retirar-lhe-á esse dom. Contudo, essa suposição de que Deus retirará os seus dons, se eles forem mal usados, não é apoiada nem pela lógica nem pela Escritura. Do ponto de vista da lógica, se um dom uma vez dado pudesse ser depois retirado pela vontade do doador, então teríamos de dizer que para já nunca foi uma dádiva genuína. Foi um empréstimo, um depósito condicional, mas não uma dádiva grátis. Uma dádiva grátis, uma vez entregue, passa do controle do doador para o único controle daquele que a recebeu, seja para usar, para abusar dela ou nem sequer usar. Este ponto da lógica é confirmado pela Escritura, pois Paulo diz em Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento ou irrevogáveis. Esta expressão sem arrependimento, usada aqui em relação a Deus e não ao homem, indica que uma vez dado o dom, Deus não volta a mudar de ideia para recuperar o dom. A partir daí, a responsabilidade de dar um uso certo ao dom pertence não a Deus, o dador, mas ao homem, o receptor. Este importante princípio aplica-se a todas as áreas em que Deus lida com o homem, incluindo a dos dons do Espírito. Essa conclusão deve ser ponderada com cuidado por todos os que estão a procurar ou que já receberam o batismo no Espírito Santo, com a manifestação de falar em outras línguas. Segundo a Escritura, não é possível receber o batismo inicial sem essa manifestação exterior. Mas depois disso é possível haver a manifestação exterior sem a correspondente plenitude interior do Espírito. Há apenas um único teste seguro e bíblico da plenitude contínua do Espírito Santo, que é o teste do amor. Na medida em que somos cheios com o Espírito Santo, na mesma medida seremos cheios com o amor divino. Somos tão cheios do Espírito Santo como do amor divino. Em 1 João 4, 12 a 13, o apóstolo aplica o teste em termos claros e simples. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. E de novo no versículo 16, Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Igualmente em 1 Coríntios 13:13, Paulo atribui ao amor um lugar de honra singular entre todos os dons e bênçãos de Deus. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles todos é o amor. De todas as operações do Espírito que em nós habita, a maior e a mais duradoura é o derramamento do amor divino no coração do crente. Nesses últimos capítulos, consideramos os resultados que Deus deseja produzir na vida de cada crente individual através do batismo no Espírito Santo. Descobrimos os 8 seguintes resultados importantes dessa experiência.
Primeiro, poder para testemunhar. Segundo, a exaltação e glorificação de Cristo. Terceiro, um gosto antecipado do poder do céu e a consequente entrada numa vida sobrenatural. Quarto, ajuda na oração, levantando o crente muito acima da sua força ou compreensão natural. Quinto, uma nova compreensão das Escrituras. Sexto, orientação diária nos caminhos da vontade de Deus. Sétimo, vida e saúde para o corpo físico. Oitavo, derramamento do amor do próprio Deus no coração do crente. A congregação revestida do poder. Capítulo 6. Liberdade sob controle. Agora deixemos a vida do crente individual e consideremos a vida e a adoração de uma congregação cristã como um todo. As perguntas a que tentaremos responder são as seguintes. Que diferença cria o batismo no Espírito Santo na vida e na experiência da congregação como um todo? Quais as principais características que distinguem uma congregação em que todos ou quase todos os membros receberam o batismo no Espírito Santo e têm liberdade nos seus cultos de exercitarem o poder assim recebido? De que maneira tal congregação difere de uma em que nenhum dos seus membros recebeu essa experiência? Para responder a estas perguntas, examinaremos os dois principais aspectos em que uma congregação de crentes batizados no Espírito Santo difere de outra cujos membros não receberam o batismo no Espírito Santo. Sob o senhorio do Espírito. A primeira grande característica que distingue uma tal congregação vem indicada por Paulo em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aqui Paulo indica dois fatos importantes sobre a presença e a influência do Espírito Santo numa congregação. O primeiro é que o Espírito Santo é o Senhor. No Novo Testamento, a palavra Senhor corresponde, quando ao uso e significado, ao nome Jeová. No Antigo Testamento, este é um título reservado ao único Deus verdadeiro e nunca atribuído a qualquer outro ser ou criatura menor. Este título pertence por direito a cada um das três pessoas da divindade. Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor e Deus Espírito Santo é o Senhor. Assim, quando Paulo diz aqui o Senhor é Espírito, está a enfatizar a soberania suprema do Espírito Santo na igreja. O segundo grande fato aqui salientado por Paulo é que onde o senhorio do Espírito Santo na igreja é reconhecido, o resultado numa congregação é liberdade. Alguém procurou realçar o verdadeiro significado da segunda parte deste versículo com uma ligeira alteração na ordem das palavras. Assim, em vez de onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, podemos dizer, onde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. Ou seja, a verdadeira liberdade chega a uma congregação na medida em que os seus membros reconhecem e se submetem ao senhorio do Espírito Santo. Assim, podemos resumir essa principal característica distinta de uma congregação batizada no Espírito, colocando lado a lado duas palavras que são liberdade e domínio. À primeira vista, pode parecer contraditório juntar essas duas palavras. Alguém pode sentir-se impelido a objectar. Mas se temos liberdade, então não estamos debaixo de domínio. E se estamos debaixo de domínio, então não temos liberdade. De fato, em geral, as pessoas acham que liberdade e domínio são conceitos que se opõem um ao outro. Isto aplica-se não apenas às coisas espirituais, mas também no campo político. Recordo-me de uma situação política no Quênia, na África Oriental, quando presidia ali um instituto entre 1957 e 1961. Nesse período, o povo africano do Quênia ansiava grandemente pelo tempo em que o seu país ascenderia à total independência ou autogoverno. A palavra em Swahili usada para independência era uhuru, que significa literalmente liberdade, e ela estava nos lábios de toda a gente. Muitos dos africanos menos cultos criavam ideias maravilhosas do que esta uhuru, ou liberdade, lhes traria. Quando o uhuru chegar, diziam eles, poderemos andar de bicicleta em qualquer faixa da estrada que quisermos. Poderemos andar de autocarro sem parar. Nunca mais teremos de pagar impostos ao governo. Para os mais sofisticados em outras terras, afirmações como essas podem parecer infantis ou ridículas.
Tais pessoas diriam que situações como essas não constituem verdadeira liberdade, mas antes anarquia e desordem desmedida. No entanto, estes africanos simples eram perfeitamente sinceros quanto à ideia que formavam de liberdade. E os seus próprios líderes políticos africanos muitas vezes tinham dificuldade em levá-los a compreender de um modo razoável e prático o que realmente implicava a liberdade ou independência. O estranho é que pessoas que são perfeitamente sofisticadas no seu entendimento do que significa liberdade política são por vezes bastante infantis quanto à imagem que criam de liberdade espiritual. Por exemplo, em certas congregações, quando se pede a um membro que oriente a oração e depois apresente alguns pedidos definidos de oração a Deus, há outros que falam alto em línguas, tornando impossível ao restante da congregação ouvir o que o orientador da oração está a dizer. Isso significa que é impossível a congregação dizer amém, com entendimento ou fé a uma oração que ninguém conseguiu ouvir. Dessa maneira, através desse uso errado do dom de línguas, toda a congregação perde a bênção e a eficácia de uma petição e intercessão unida. Ou igualmente pode acontecer que o pregador esteja a apresentar uma mensagem lógica e bíblica, preparada para mostrar ao pecador a necessidade e a maneira da salvação. Quando o pregador se aproxima do clímax da sua mensagem, alguém da congregação de repente explode numa manifestação de línguas em voz alta. Como resultado, a atenção de toda a congregação é distraída da mensagem de salvação. Os incrédulos presentes ou se irritam ou se assustam com o que lhes parece ser uma manifestação emocional e sem sentido. E toda a força de uma mensagem de salvação, cuidadosamente preparada, se perde. Se a pessoa responsável por esse tipo de estultícia fosse depois repreendida, muito provavelmente daria uma resposta do gênero: não pude controlar-me. O Espírito Santo levou-me a agir assim. Tive de obedecer ao Espírito Santo. No entanto, tal resposta não pode ser aceita, porque é contrário ao ensino claro das Escrituras. Em 1 Coríntios 12:7, Paulo diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Podemos dar uma outra tradução mais livre. A manifestação do Espírito é sempre dada para um propósito útil e prático. Assim, se a manifestação é dirigida para preencher o propósito para o qual ela foi dada, estará sempre em harmonia com o plano e propósito do culto como um todo e contribuirá positivamente para alcançar o alvo principal do culto. Nunca será sem sentido, deslocada ou perturbadora. Deus cria filhos, não escravos. Igualmente em 1 Coríntios 14:32-33, Paulo diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por outras palavras, qualquer manifestação espiritual que seja verdadeiramente dirigida e controlada por Deus tende a produzir paz e harmonia, e não confusão e desordem. Qualquer pessoa responsável por uma manifestação que tenda para a confusão ou desordem não pode depois desculpar-se dizendo: não pude evitar. O Espírito Santo levou-me a fazer assim. Paulo desfaz esta argumentação dizendo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por outras palavras, o Espírito Santo nunca ultrapassa a vontade do crente individual, compelindo-o a fazer alguma coisa contra a sua própria vontade. Mesmo quando o crente está a exercitar um dom espiritual, o seu espírito e vontade permanecem sob seu controle. Ele é livre de exercitar ou não esse dom. A responsabilidade é sua. Como já disse anteriormente nesta série, o Espírito Santo nunca desempenha o papel de ditador ou de tirano na vida de um crente. Esta é uma das principais características que distingue as manifestações genuínas do Espírito Santo dos fenômenos de espiritismo ou possessão demoníaca. Em muitas fases do espiritismo ou de possessão demoníaca, a pessoa que funciona como médium ou outro canal do poder satânico é obrigada a submeter o controle total de toda a sua vontade e personalidade ao espírito que procura possuí-la ou operar através dela.
Frequentemente, tal pessoa é então obrigada a dizer ou a fazer coisas que por sua livre vontade nunca concordaria em dizer ou fazer. Em algumas fases do espiritismo, a pessoa que fica sob o controle do espírito perde toda a compreensão e consciência do que ele está a dizer ou a fazer. No fim de uma tal experiência, a pessoa possuída pode voltar de novo a si no meio ambiente totalmente estranho. Depois de um intervalo de muitas horas, sem qualquer conhecimento ou recordação do que aconteceu nesse espaço de tempo. Dessa maneira, tanto a vontade como a compreensão da pessoa possuída pelo demônio são inteiramente dominadas. Contudo, Deus Espírito Santo nunca age dessa maneira no verdadeiro crente em Cristo. Entre as características mais preciosas com que Deus dotou o homem, encontram-se a vontade e a personalidade. Consequentemente, Deus nunca usurpa a vontade ou a personalidade do crente. Ele opera através delas, se o crente lhe permitir, mas nunca as coloca de lado. Satanás faz escravos, Deus cria filhos. Vemos então quão errado e nada bíblico é o crente batizado no Espírito Santo dizer relativamente a qualquer manifestação espiritual: não pude evitar. O Espírito Santo levou-me a agir assim. Falar assim é representar o Espírito de Deus como um tirano e o crente como um escravo em servidão. Crentes que falam assim ainda não chegaram a perceber o seu privilégio e responsabilidade como filhos de Deus. Precisam de examinar de novo as palavras de Paulo em Romanos 8, 15 a 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos assim confrontados com um importante princípio geral que se aplica em todas as atividades humanas, sejam políticas ou espirituais. A verdadeira liberdade é impossível sem um bom governo. O tipo de liberdade que procura pôr de lado todo o governo ou controle de qualquer tipo acaba somente em anarquia e em confusão. O resultado final é uma nova forma de escravidão, muito mais severa do que as anteriores formas de governo já revogadas. Temos visto isso acontecer mais do que uma vez na história política da raça humana. E o mesmo princípio aplica-se igualmente à vida espiritual da Igreja cristã. A verdadeira liberdade espiritual é possível apenas onde há um governo espiritual. O governo que Deus preparou para a Igreja é o do Espírito Santo. Voltamos, portanto, à afirmação de Paulo em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se desejamos gozar a liberdade do Espírito, temos que primeiro reconhecer voluntariamente o senhorio do Espírito. Essas duas operações do Espírito Santo não se podem separar uma da outra. Precisamos também de ter em mente um outro fato importante sobre o Espírito Santo, já anteriormente abordado nesta série. O Espírito Santo é tanto o autor como o intérprete das Escrituras. Isso significa que ele nunca inspira um crente a dizer ou a fazer seja o que for contrário às Escrituras. Se o Espírito Santo procedesse assim, seria ilógico e inconsistente consigo próprio, o que sabemos ser impossível. Em 2 Coríntios 1, 18 a 19, Paulo diz: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Aqui Paulo está a dizer que nunca Deus é incoerente consigo próprio. Relativamente a qualquer assunto particular de doutrina ou de prática, Deus nunca diz sim uma vez e não outra. Se Deus já disse sim, então a sua resposta permanece sempre sim. Ele não vai mudar mais tarde para não. Ele não é mutável ou incoerente consigo próprio. Isto aplica-se à relação entre o ensino da Escritura, por um lado, e as manifestações do Espírito Santo, por outro. O Espírito Santo, sendo ele mesmo o autor das Escrituras, concorda sempre com a Escritura. Não há nunca a possibilidade de um sim ou de um não. Onde a Bíblia diz não, o Espírito Santo diz não.
Nenhuma manifestação que seja inspirada e controlada pelo Espírito Santo jamais será contrária aos ensinos e exemplos das Escrituras. Contudo, como já enfatizamos, o Espírito Santo na vida do crente não é um ditador. Ele não obriga o crente a agir sempre de uma maneira bíblica. O Espírito Santo funciona como intérprete e conselheiro. Ele interpreta as Escrituras, fornece direção e conselho, mas o crente continua livre para aceitar ou rejeitar o conselho do Espírito Santo, para obedecer ou desobedecer. Isto impõe uma tremenda responsabilidade a cada crente batizado no Espírito. Assim, o crente é responsável por se identificar pessoalmente com a mente do Espírito Santo, tal como é revelado nas Escrituras, e depois orientar a sua conduta e comportamento relativamente ao exercício dos dons ou manifestações espirituais e em todos os outros assuntos, para que haja harmonia com os princípios e exemplos da Escritura. Se através de preguiça, indiferença ou desobediência o crente batizado no Espírito falhar em agir assim e, como resultado, exercitar os dons ou manifestações espirituais de uma maneira estulta e não bíblica, a responsabilidade é única e exclusivamente do crente e não do Espírito Santo. A esse respeito, cabe uma responsabilidade especial a cada ministro chamado por Deus para organizar a adoração e o culto de uma congregação batizada no Espírito. Esse ministro deve alinhar o seu próprio ministério com o ensino da Escritura e ainda entregar-se nas mãos de Deus para ser um instrumento que oriente a adoração e o ministério de toda a congregação, em concordância com os mesmos princípios bíblicos. Conseguir isto corretamente em elevado grau exige certas qualificações especiais. Primeiro, um minucioso conhecimento prático das Escrituras e depois sabedoria, autoridade e coragem. Quando faltam essas qualidades, a liderança, a congregação que procura exercitar os dons e manifestações espirituais será como um barco no mar, no meio de ventos poderosos e ondas ameaçadoras, com um comandante inexperiente e mal preparado no comando. Não admira que o barco se afunde. Há mais de 40 anos que estou pessoalmente envolvido continuamente na totalidade do ministério do Evangelho. Durante esses anos, tenho observado as duas coisas que mais têm impedido a aceitação do testemunho do Evangelho pleno. A primeira é o fracasso em exercitar o controle adequado sobre as manifestações públicas dos dons espirituais, particularmente do dom de línguas estranhas. O segundo é a luta e a divisão entre crentes batizados no Espírito, tanto entre membros da mesma congregação, como entre congregações diferentes. Ambas as coisas têm a sua origem no único erro: o fracasso em reconhecer o senhorio efetivo do Espírito Santo. Estamos agora em posição de fornecer uma definição da verdadeira liberdade espiritual. Liberdade espiritual consiste nesse simples fato: reconhecimento do senhorio efetivo do Espírito Santo na igreja. Onde o Espírito é Senhor, aí a liberdade. Tempos e estações. Muitos crentes batizados no Espírito têm o seu conceito particular de liberdade. Alguns imaginam que a liberdade consiste em gritar. Parece que pensam que, se conseguirem gritar suficientemente alto e durante tempo suficiente, então poderemos incitar a liberdade. Mas o Espírito Santo nunca é incitado. Ele ou desce ou flui do interior. Em qualquer dos casos, a sua manifestação é livre e espontânea, nunca trabalhosa ou fatigante. Outros crentes batizados no Espírito dão ênfase a outro tipo de expressão ou manifestação, como cantar, bater as palmas ou dançar. Em muitos casos, a razão para tal é que Deus os abençoou numa dessas ocasiões e acabam por acreditar que a bênção de Deus continuará a vir sempre desse modo e nunca de outra maneira. Deus abençoou-os quando gritavam e então só querem gritar, ou Deus abençoou-os com a dança e então só querem dançar. Tornaram-se tão limitados no conceito que têm do Espírito Santo que não conseguem conceber serem abençoados por Deus de outra maneira. Muito frequentemente tendem mesmo a desprezar outros crentes que não se juntam a eles nos gritos, nas danças ou nas palmas, e sugerem que esses não estão realmente livres no Espírito. Sejamos cautelosos ao acrescentar
que não há necessariamente nada de antibíblico em gritar, dançar ou bater palmas. A Bíblia fornece exemplos claros de todas essas coisas na adoração do povo de Deus. Mas certamente já será antibíblico a estultícia sugerir que alguma dessas formas de expressão constitui necessariamente a verdadeira liberdade espiritual. Uma pessoa que pensa que deve sempre adorar a Deus gritando, dançando ou batendo as palmas, já não goza de verdadeira liberdade espiritual. Pelo contrário, voltou a colocar-se sob um tipo especial de servidão religiosa por sua própria iniciativa. Ou seja, está tanto sob a servidão como o cristão do extremo oposto da escola religiosa que não conhece outra forma de adorar a Deus a não ser com palavras e forma de uma liturgia pré-preparada. Uma chave maravilhosa para a verdadeira liberdade espiritual encontra-se nas palavras de Salomão em Eclesiastes 3, 1-8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão menciona aqui 28 formas de atividades, descritas em 14 pares com sentidos opostos. Em cada par está certo fazer-se uma coisa num determinado momento e a outra em diferente ocasião. Nunca podemos ser absolutos e dizer com segurança, sem qualificações, que está sempre certo fazer uma coisa ou sempre errado fazer outra. Se uma está certa ou errada, só o tempo ou a ocasião o dirá. Desses pares com sentidos opostos que Salomão menciona, há muitos que se relacionam com a vida e a adoração de uma congregação, como plantar e arrancar, matar ou curar, derribar e edificar, chorar e rir, prantear e dançar, juntar e lançar fora, calar-se e falar. Nenhuma dessas coisas é absolutamente certa ou absolutamente errada. Cada uma está certa se for feita no momento certo e errada se praticada no momento errado. Como saber então o que ou quando fazer? A resposta é: esse é o trabalho soberano do Espírito Santo como Senhor da Igreja. Ele revela e orienta o que faz e quando. Uma congregação dirigida pelo Espírito Santo fará as coisas certas no tempo certo. Essa é a fonte de toda a verdadeira liberdade, harmonia e unidade. Fora disso, só há graus variáveis de escravidão, discórdia e desunião. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
meu coração, que nele tu ganhaste. Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos